Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula sobre metabolismo. Eu sei que muitos de vocês já ouviram alguém falar que tem um metabolismo muito rápido ou o meu metabolismo é muito lento. Então a gente sempre ouve falar sobre metabolismo e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o que é esse tal de metabolismo para a gente entender e a relação que ele tem quando a gente pensa em emagrecimento e até mesmo no diabetes, a sua importância. Vamos lá, vamos aprender sobre isso hoje. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que o carboidrato ele é absorvido na forma de glicose. Nós aprendemos que a gordura ela é absorvida no nosso corpo na forma de ácidos graxos e a proteína ela é absorvida na forma de aminoácidos. Então, quando a gente come, né, o alimento e ele vem dessas fontes, que são os macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, o nosso corpo ou ele utiliza isso, né, naquele momento, se ele está precisando de energia, ou ele vai absorver, ele vai armazenar para que a gente utilize num momento que é necessário ser utilizado. Tá? Então lembrem, tá? Isso aqui é muito importante. Sempre o corpo ele vai preferir utilizar primeiro o carboidrato. Então, se ele precisar de energia, a primeira coisa que ele vai utilizar é a glicose, que foi absorvida a partir do carboidrato. Isso é como o corpo entende que é a forma mais fácil de buscar o combustível. Então, essa é a preferência inicial do nosso organismo. A segunda forma que ele vai encontrar, caso ele não encontre esta glicose, é ir buscar os ácidos graxos que foram absorvidos a partir da gordura que a gente consumiu. E isso para o corpo também não é tão fácil. Ele acha um pouco desconfortável fazer isso, então é a segunda opção sempre. Primeiro ele vai tentar buscar a glicose que veio lá do carboidrato, tá? E por último, isso dá muito mais trabalho para o corpo, ele vai tentar utilizar, caso ele não encontre nenhum desses, os aminoácidos que vêm a partir das proteínas que a gente consumiu e que foram absorvidas e transformadas nesses aminoácidos, tá? Então, o que é metabolismo? Bom, o metabolismo, que eu tenho certeza que alguém já falou aí, meu metabolismo é muito lento, meu metabolismo é muito rápido, então eu engordo muito fácil porque o meu metabolismo não é bom. Bom, pessoal, agora a gente vai entender o que é esse tal de metabolismo. O metabolismo ele é um conjunto de reações químicas que acontecem lá dentro da nossa célula para que o nosso corpo consiga realizar diversas funções. Tá? Então a gente depende do nosso metabolismo para liberar, por exemplo, energia para a gente acordar, para a gente dormir, para a gente respirar, para o nosso corpo funcionar. Esse metabolismo ele tem uma função muito importante. Pensando em metabolismo, nós precisamos entender o que é uma taxa metabólica. Vocês já devem ter ouvido falar em taxa metabólica basal, né? E aí eu quero saber qual é a minha taxa metabólica. Gente, do que se trata essa taxa metabólica? Ela está relacionada com o nosso gasto energético através dessas reações químicas que eu expliquei para vocês, que o nosso corpo faz para utilizar essa energia, para formar essa energia. A taxa metabólica é aquilo que o nosso corpo ele vai entender que é necessário fazer uso durante o dia dessa energia. Então tem algumas coisas que são prioridade para utilizar, né, para gastar essa energia. E aí tem relação com essa taxa metabólica. Quando nós pensamos em metabolismo basal, é aquela reação química que o nosso corpo ele usa para nos manter vivo. Então, o nosso corpo ele vai utilizar de 60 a 70% dessa energia para nos manter vivo, para acordar e respirar e fazer essas reações químicas. Também utiliza parte dessa taxa metabólica para fazer a digestão. Lembrando que toda vez que nós consumimos um alimento, o nosso corpo ele tem trabalho para fazer a digestão. E isso também demanda de utilizar as reservas de energia.
Então, ele vai utilizar dessa taxa metabólica, né? Ele vai gastar a energia em torno de 5 a 15% para fazer a digestão. E também, né, o restante que a gente faz aí de atividade física espontânea ao longo do dia, que é caminhar, trabalhar, fazer realizar outras atividades, o corpo ele vai reservar dessa taxa metabólica de 20 a 30%. Então, essas reações elas são distribuídas para o nosso gasto energético de acordo com essa taxa metabólica. E muitos de nós já ouvimos falar em algum momento. E como que a gente armazena essa energia? Porque quando eu me alimento, eu como lá a carne, né, o ovo, eu como as proteínas, eu como as gorduras, quando eu como esses alimentos que fazem energia, eles não são disponibilizados imediatamente como forma de energia. O corpo ele precisa fazer essas reações. E aí, a partir desse momento, quando ele começa a fazer essas quebras, essas reações, ele vai ter uma forma de guardar, de direcionar isso no nosso corpo. Eu trouxe aqui um exemplo para um adulto de 70 quilos, como que o corpo ele direciona esse armazenamento a partir do momento que ele começa a fazer essas quebras, essas reações depois que a gente consumiu o alimento. Então, para um adulto de 70 quilos, como que ele vai tentar distribuir? Bom, primeiramente, ele vai guardar em torno de 9 quilos na forma de gordura. Ele também, o nosso organismo, vai tentar guardar em torno de 10 quilos em forma de proteína. Ele vai armazenar em torno de 350 gramas de glicogênio muscular e 90 gramas vai ser o glicogênio no fígado. Então, o glicogênio ele é armazenado tanto no músculo quanto no fígado, só para lembrar vocês, tá? E a glicose, ela vai ser armazenada em torno de 20 gramas aí no espaço extracelular e 2,5 gramas, somente 2,5 gramas, depois eu vou voltar nesse assunto aqui, vai ser armazenado em forma de glicose lá no nosso sangue. Então é 50 vezes menos do que a necessidade cerebral que a gente, né, aquilo que a gente precisa para o nosso cérebro funcionar para um dia. Então, por isso que a gente precisa entender depois, eu vou aprofundar isso, como que o nosso cérebro, onde ele busca essa energia que ele precisa, visto que eu tenho somente 2,5 gramas de glicose no sangue. Então, para vocês entenderem como que é essa distribuição para um adulto aí em torno de 70 quilos, como que o corpo guarda isso? E essa imagem, ela é muito importante porque ela mostra a capacidade de armazenar gordura, tá? Do nosso corpo. Veja que é muito maior a capacidade de armazenar gordura do que armazenar o glicogênio. Lembram que o glicogênio, ele é armazenado a partir do carboidrato. E a gordura, ela é uma forma mais eficiente do nosso corpo armazenar energia. Isso porque a gordura não precisa ser diluída em água para ser armazenada. Então o corpo entende que é mais fácil. Por isso que vocês percebem que o nosso corpo ele é tão criativo e ele encontra tantos lugares para armazenar, porque é uma forma efetiva do nosso organismo guardar. Então ele consegue armazenar mais. Já o glicogênio muscular, para cada 1 grama de glicogênio, ele vai precisar de 4 ml de água. Então, a partir do momento que eu vou armazenar o glicogênio, eu armazeno água também. Então, sempre que nós comermos carboidratos e a gente acaba engordando, a gente está armazenando líquidos também nessa fonte de armazenamento. Por isso que quando uma pessoa está fazendo uma estratégia baixa em carboidratos para emagrecimento e ela acaba, porventura, saindo da dieta, ela percebe que ela ganha de um dia para o outro ali 2 ou 3 quilos, ela se assusta. O que ela tem que saber? Que ela não armazenou a gordura em si, mas sim que o corpo ele estava com aquele estoque de glicogênio baixo, e aí o que ele fez? Ele aproveitou aquela fonte de glicose, né, para armazenar esse glicogênio e juntamente com esse glicogênio, lembrem que vai ser armazenado para cada grama de glicogênio 4 ml de água. Então a pessoa ela fica com bastante água armazenada. E assim que ela voltar para a dieta novamente,
rapidamente ela vai depletar esse estoque de água armazenado também, que não era gordura, enche de água ali aquele local, tá, gente? Então, só para vocês entenderem qual é a capacidade. Vejam que o corpo ele tem capacidade de armazenar ali, aquele corpo de 70 quilos, 9 quilos de gordura, enquanto que para glicogênio a gente consegue armazenar somente 450 gramas, mais ou menos, aí no organismo. Então vejam a diferença da imagem para a gente entender essa relação do armazenamento de gordura e de glicogênio. Então, quando a gente come carboidrato, o nosso corpo ele acumula glicogênio com água. E aí a gente tem a sensação de ter engordado. E isso faz aumentar o peso da balança. Mas grande parte é água, tá? Não é gordura na maioria das vezes. Então a questão do carboidrato normalmente vem com essa relação e é importante a gente entender. Mas como que a energia ela é produzida? O nosso corpo, ele consegue quebrar, tá? Imagine que ele vai lá e faz uma quebra dos estoques de glicose, aminoácidos e ácidos graxos que foram consumidos e armazenados a partir dos alimentos, que são os macronutrientes, as proteínas, né, as gorduras e os carboidratos. Então, a partir do momento que ele sente necessidade, ele vai lá e faz a quebra desses estoques. Então, ou ele vai utilizar aquilo que você está fornecendo naquele momento através da dieta, ou ele vai buscar aquilo que foi estocado em um momento que ele sentir que necessita, tá? Então, tem essas formas de produzir energia. Vejam que ele tem uma ordem de prioridades, tá? Ele vai sempre dar prioridade para quebrar. Primeiro, o glicogênio, tá, gente? Por quê? Porque esse glicogênio que estava armazenado, que eu mostrei para vocês, ele vai fornecer a glicose, que vai te dar energia. Então, essa é sempre a primeira opção para o corpo. Esse sistema, esse processo se chama de glicogenólise. A segunda opção para o corpo, quando ele não consegue fazer esse processo de quebrar o glicogênio para pegar a glicose, ele vai se obrigar a fazer o que a gente chama de lipólise. Então ele vai lá quebrar a gordura. Lembra que o corpo ele gosta lá de armazenar mais gordura e aí ele não gosta de usar, mas de armazenar para ele é mais fácil. Por isso que a nossa segunda opção, né, seria a opção ideal para quem tem estoques de gordura, tentar fazer o nosso corpo buscar e fazer essa lipólise, que é a quebra da gordura para fornecer a energia no formato de ácidos graxos. Esse seria o combustível para quem está acima do peso mais adequado de ser utilizado. Então, por último, nós temos a proteólise. Essa vai ser sempre a última opção do organismo, que é a quebra da proteína que vai fornecer o aminoácido para o corpo. E o corpo ele prefere, tenta não optar por essa terceira opção, porque para o corpo dá muito trabalho, é muito desgastante fazer isso. Então é sempre na ordem que eu coloquei ali, 1, 2 e 3. Glicogênio para fornecer glicose, primeira opção. A melhor opção que seria gordura para fornecer ácidos graxos, mas ele também não gosta muito. E é essa que a gente tem que ensinar o nosso corpo a fazer. E também nós temos aí a quebra da proteína para fornecer o aminoácido, que é a última opção. E quando eu digo é essa que a gente tem que ensinar o nosso corpo a fazer, é para aquela pessoa que ela está acima do peso, que ela está doente e ela está com acúmulo de gordura, sabendo que o acúmulo de gordura pode, né, trazer muitos danos para a nossa saúde. Quando a gente começa a acumular, e o nosso corpo entende que precisa acumular isso por um mecanismo de sobrevivência do nosso organismo, né? A parte fisiológica do nosso corpo entende que é necessário e vai acumulando. Nós temos também um tipo de energia que a gente chama de corpos cetônicos, que esses corpos cetônicos, eles são produzidos no fígado a partir dos ácidos graxos, tá? E eles não são adquiridos na dieta. A gente vai ter algumas outras aulas que a gente vai falar sobre os corpos cetônicos, só para trazer para vocês, e provavelmente vocês já ouviram falar sobre esses corpos cetônicos. Mas os principais nesse momento, vocês entenderem, são o número 1, 2 e 3 que eu expliquei para vocês. E agora a gente vai falar sobre a importância da insulina no metabolismo e o quanto é importante que você, como diabético, saiba do que se trata esse hormônio no seu corpo. Bom, a insulina,
ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que desempenha várias funções e vários papéis extremamente importantes. E o que é um hormônio? Um hormônio é uma substância produzida por uma glândula e essa substância ela vai agir em algum lugar no organismo e dependendo do local que ela vai trabalhar, ela vai se ligar lá em um receptor, ela vai desencadear um tipo de reação nessa substância e no caso a insulina, ela vai, a depender do receptor que ela vai trabalhar, ela vai desempenhar uma função. Na próxima aula eu vou explicar para vocês quais são as funções que são de extrema importância que a insulina desempenha no nosso metabolismo e no diabetes. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.